Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Table Topic 3 do 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, da BPI. Meu nome é Juan Quintanilha, eu sou engenheiro mecânico e pós-graduado em Comunicações Móveis pela Universidade Federal Fluminense e sou sócio do escritório Monteiro e Pimenta Machado Vieira de Mello. É uma grande honra poder participar desse debate hoje, onde nós falaremos sobre o tão aguardado 5G, que é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga, que é o sucessor natural do 4G, e a importância do 5G para a inovação. No dia de hoje, nós teremos 5 grandes profissionais aqui fazendo apresentações, debatendo sobre suas perspectivas acerca deste assunto. E, ao fim do debate, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, eu peço que nos encaminhem pelo chat, tá? Para que nós possamos fazer ao final de cada uma das apresentações. Tá? Bom, começando, o nosso primeiro palestrante será o Robert Giles, que é o Chief Epic Counsel da Qualcomm Technology Licensing, sendo o responsável por preparar e desenvolver o portfólio de TI global da Qualcomm. Ele e sua equipe trabalham lado a lado com a equipe de contencioso para desenvolver estratégias de litígio de TI a nível global. Tá? E o Robert se graduou em Direito na George Washington University e em Engenharia Elétrica e Matemática na University of Illinois. Tá? Robert, whenever you're ready, you can share your screen with us and start a presentation. It's a pleasure to have you here. All right, thank you very much. I'm going to try to get the presentation up. Give me just a second. All right. Do you all see that? Ruan, do you? Yeah, it's okay. Okay, great. Hello, everyone. Thank you very much for giving me the opportunity to participate in this panel. I'd like to start with a little bit of background on 5G, some of the recent 5G developments that Qualcomm has been involved in. We are quickly moving towards a world where everyone and everything can be intelligently connected. It's being driven by the convergence of ultra-fast 5G connectivity, high-performance, low-power computing, and on-device AI technologies, along with massive growth in the cloud. With 5G, everything can be connected to the cloud 100% of the time. The combination of 5G, AI, and the cloud will serve as a powerful catalyst for innovation and economic growth across the globe. It's important to understand that 5G is not just another technology upgrade cycle. 5G provides 10x improvements over 4G in throughput and latency to power new devices and experiences and to bring the cloud closer to the users. It also delivers massive improvements in capacity and efficiency, up to 100x, that allows lower cost for operators. And it brings powerful improvements in connection density and ultra-high reliability. This level of performance and capacity will be required to meet the ever-increasing data usage of smartphones and connected devices in the 5G era. The momentum we have seen in 5G in just 2 years after commercialization has exceeded our expectations. With 175, actually, I need to update my slides. We had 175 operators in over 70 countries having launched 5G services, including here in Brazil, and more than 275 operators investing to deploy the technology. The pace of developments is matched by strong growth in 5G shipments, with Qualcomm expecting roughly 500 million 5G smartphones to ship globally by the end of this year. In 2022, that number is forecast to be 750 million. And just 1 year later, the number of global 5G connections is projected to surpass 1 billion, doing so 2 years faster than 4G. The rapid growth of 5G and success of mobile technology more broadly has come as a direct result of using globally standardized technologies. It would not have been possible to realize this scale and reach of mobile has achieved if standardization fragmented into regional factions. This is a worldwide phenomenon
and is only possible through worldwide standardization efforts. Qualcomm is a global leader in 5G, established through more than 35 years of wireless innovation. Our systems-based innovations have been the center of each new generation of mobile technology and fueled the smartphone revolution that has forever changed the way the world connects, computes, and communicates. Building our technology leadership in 3G and 4G, we've been driving the development and commercialization of 5G across the globe. We've also developed an extensive portfolio of industry-leading 5G chipset solutions, including system-on-a-chip and modem RF systems that are powering many of the world's leading smartphones and connected devices. Qualcomm's leadership is not by chance. It's a direct result of continually investing ahead of the industry to drive mobile innovation. There are really three key components to technical evolution in mobile, and 5G is no different. First is the research of foundational systems technology that happens years ahead of standardization and implementation. This can begin as early as 10 years before the technology is implemented in any public networks. There's a tremendous amount of risk involved with this phase, and there are no guarantees that these inventions will be adopted or generate any revenues. Second, leading the industry in standards process to ensure the adoption of the best technology for standardization, including backwards compatibility and future-proof scalability. Third is driving the successful implementation of 5G in the form of software, silicon, and networks at an unprecedented pace, and collaborating with the ecosystem to propel commercialization. And as Release 16 is being deployed, building on the 5G technology foundation established by Release 15, Qualcomm continues to drive the evolution with releases 17, 18, and beyond. And this perpetual cycle of innovation continues. To date, Qualcomm has invested more than $71 billion in the R&D necessary for these efforts. A strong IP system is critical to protect investments and allow companies to take the risks necessary to drive innovation forward. The combination of 5G and AI will bring entirely new dimensions to our daily experiences, including greater personalization and increased interactivity, allowing us to stream 4K and even 8K video, just like we stream music today. Social video, which many of us have been relying on to stay connected, will become an even richer service with higher resolution video and audio. Augmented reality will change the way we see and interact with the world around us. Traveling to a foreign country and being able to hold up your device to a sign or menu and seeing real-time translations will become commonplace. Gaming will take full advantage of the cloud, tapping into virtually limitless computing to provide incredible multi-user gaming experiences that are more immersive and exciting. We are only at the beginning. We are only beginning to see and imagine the experiences of the 5G era. 5G and the intelligent edge will not only transform our experiences, they will also accelerate digital transformation across industries, enabling new business models, new services, and new ways to engage and interact with customers. The wide-scale development of 5G will have a significant impact on the global economy. According to analyst projections, 5G will enable more than $13 trillion in global sales activity in 2035 and support over 20 million jobs. Let's take a closer look at a couple of industry use cases. So automotive is going to be revolutionized. In the automotive segment, these technologies will enable our cars to communicate directly with other vehicles, pedestrians, and infrastructure to exchange real-time information about road and traffic conditions. They will also be able to share intent, trajectory, and location information for more predictable and coordinated autonomous driving, saving time and energy, and reducing accidents and fatalities. 5G and AI will also transform the in-vehicle experience, enabling greater personalization of cockpit settings and content for drivers and passengers as they look to bring their digital lifestyles into the vehicle. Qualcomm has been a leading provider of enhanced connectivity and compute solutions to the automotive industry for nearly 2 decades, and we are extremely excited about the opportunities that lie ahead. Manufacturing is also going to change quite a bit. I actually had the chance to see a prototype manufacturing plant actually with a bunch of 5G technologies, and it was really amazing to watch. So 5G and the intelligent edge will also have a significant impact on industrial use cases and manufacturing. The factory of the future will be highly intelligent, featuring dense arrays of sensors, industrial robots,
and head-mounted displays that are connected through an optimized, scalable, and highly reliable private 5G network, feeding previously untapped data among the connected devices and to the cloud. Manufacturing equipment will use intelligent cameras to monitor production and to dynamically adjust to correct issues. Manufacturers will also have access to real-time data for new levels of business insight, helping them make better informed decisions more quickly. These technologies play a critical role in the evolution to Industry 4.0. They will also have a significant impact across the healthcare system. Starting at the scene of an accident, 5G will enable first responders to share HD video of patient with emergency room physicians, helping to diagnose injuries more accurately. At the hospital, 5G private networks and AI-based cameras will enhance patient monitoring and allow doctors to engage more efficiently with remote specialists. After discharge, these technologies will help make the home an integrated healthcare setting. Telemedicine became part of the norm during the pandemic, and this change is likely permanent, with half of all healthcare services in the US expected to be conducted virtually by 2030, a trend we expect to see in other regions around the world as well. All of this translates to expanded access, reduced costs, and improved outcomes for more people across the globe. To realize this future, Qualcomm is working closely with the global ecosystem to fuel 5G innovation. Success to date has come about because of tireless work between companies across the 5G value chain and across ecosystems. Through our business model, foundational technologies, and advanced platforms and solutions, Qualcomm has helped to empower and expand the ecosystem and accelerate innovation globally. We also support the ecosystem with a broad array of programs and activities through our technology licensing group, including advanced technology training, regional market insights, startup incubation programs, device testing, and much more. We are committed to delivering the innovations that the industry and moving the industry forward and ensuring that 5G is accessible to everyone so that everyone will experience the benefits of this incredible technology. For many governments, 5G represents an opportunity to help fuel the transition to more innovation-driven economies, a need that became even more pronounced given the challenges numerous companies and industries faced in the wake of the pandemic. Key to this is establishing enhanced intellectual property system to foster innovation. Companies assume a tremendous amount of risk when inventing and developing new technologies and products. Having the appropriate IP protections in place helps incentivize risk-taking and innovation. Countries with strong IP systems see higher levels of foreign investment, more innovative outputs, increased R&D activity, higher percentages of workers employed in good-paying high-tech jobs, and greater potential to produce and export complex, knowledge-intensive products. Healthy IP systems help ensure that countries realize the benefits of innovation and economic growth. 5G represents a tremendous opportunity for Brazil and is expected to impact a number of key areas that will influence its future. The expected impact 5G will have across industries will directly affect industrial policy. Technology investments will need to closely align with this future platform for growth and innovation. 5G will help drive economic development by enabling new services, new industries, and new revenue streams. It will shape foreign trade as companies in Brazil look to expand internationally and become part of the global 5G ecosystem. And with the 5G serving as the technology platform for future innovation, it will be important to focus on this technology now to help tomorrow's workers develop 21st century skills. For more than 20 years, Qualcomm has been collaborating with the ecosystem in Brazil, and we remain committed to driving local innovation for global success. To this end, we have developed a number of initiatives and programs, including ongoing collaborations with local and global OEMs in Brazil to develop 5G smartphones, always connected PCs, wearables, and much more. To help accelerate the transition to Industry 4.0 in Brazil, we are working closely with local infrastructure and industrial companies to develop enhanced IoT solutions and spur progress. In conjunction with BNDES and several other companies, we recently launched a $50 million fund to fuel IoT innovation in Brazil. Through our ventures group, we have invested in more than 10 promising startups in Brazil that are inventing exciting new technologies and products that will help shape the future of 5G.
And to help inspire the next generation of inventors in Brazil, we established a STEM education initiative that has introduced robotics, programming, and computer science to 3.5 million public school students in Sao Paulo state. The future of innovation in Brazil is indeed very bright. The 5G powered future is incredibly exciting and limited only by our imagination. Through continuous and significant investments in R&D, we are committed to pushing the boundaries of what is possible with 5G and to providing our partners in Brazil and around the world with the most comprehensive technologies and solutions to help them innovate and grow globally. Thank you again for the opportunity to participate in this event today. I'm eager to hear from our distinguished panelists. Thank you, Robert. Your presentation was very enlightening. Thank you for sharing your knowledge with us today. Agora, como nosso próximo palestrante, eu tenho o prazer de apresentar o Ícaro Leonardo da Silva. Ele é diretor de patentes da Ericsson Global e ele é natural de Fortaleza, graduado em Engenharia Elétrica e mestre pela Universidade Federal do Ceará. O Ícaro participou do processo de padronização do 5G junto ao 3GPP e é reconhecido como um dos principais inventores do 5G, tá? Já que contribuiu com a criação de diversas tecnologias relativas a esse padrão, sendo inclusive premiado em 2019 como inventor do ano da Ericsson, pelas suas contribuições ao 5G. E para finalizar, um fato interessante é que o Ícaro ele é o inventor de mais de 1.000 pedidos de patentes depositados por todo o globo. E muito provavelmente esse número vai aumentar, né, Ícaro? Com o desenvolvimento do 6G no futuro bem próximo. Seja bem-vindo e fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigado. É uma honra também participar desse painel e falar logo depois do Bob. Thank you, Bob, for your presentation. I'll take it in Portuguese for a simple reason. I've been talking about 5G for about 7 years, and there are very few opportunities that I have actually to talk about 5G in Portuguese. So I'll just take this time. Então, deixa eu voltar para o português. Então, um prazer participar desse painel. Como eu falei, e como foi apresentado também, obrigado pela apresentação generosa. Eu participei do processo de padronização do 5G, de invenção do 5G desde o princípio, quando o 5G era apenas uma visão, uma ideia, como parte de projetos de pesquisa. E depois me envolvi com padronização junto ao 3GPP, representando a Ericsson. E depois tive a oportunidade de me juntar ao time de licenciamento de patentes da Ericsson também e ter uma outra percepção sobre o papel do licenciamento de patentes 5G. Então, o tema de IPR sempre esteve presente nos últimos anos na minha vida profissional e sempre relacionado ao 5G. Então, eu pensei que fosse interessante trazer para esse painel uma discussão, alguns pontos, ou levantar alguns pontos que pudessem ser posteriormente debatidos sobre o papel da propriedade intelectual, o papel de IPR no 5G. E essa é a intenção dessa apresentação. Deixa eu só confirmar se eu ainda não estou compartilhando, né? Deixa eu começar a compartilhar aqui. Ainda não. Agora está ok. Ok, né? Que bom. Enquanto a gente está conversando agora sobre 5G e sobre IPR no 5G, apenas um dado que eu posso colocar aqui, nós temos 93 redes lives, redes 5G lives, espalhadas em 45 países, e a ideia aqui é mais para dar uma perspectiva, porque a gente está conversando sobre o 5G no Brasil agora, é um tópico bastante aquecido, nós vamos ter em breve, esse ano também, o leilão sobre as bandas de frequência. Existem muitos debates impulsionados pelo Ministério das Telecomunicações também. O ministro Fábio Faria sempre vem dando várias entrevistas falando dos benefícios do 5G, e há um diálogo também entre as empresas de telecomunicações e de infraestrutura sobre o 5G. Mas, ao mesmo tempo em que o 5G, podemos dizer, está chegando ao Brasil, está se tornando uma realidade, já temos alguns tipos de deployment com non-standalone, o 5G já vem sendo bastante acelerado em vários países.
Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a história do 5G também. Como eu falei, se confunde um pouco com as minhas experiências, eu queria compartilhar um pouco de uma coisa mais pessoal também, do que eu pude vivenciar no dia a dia. E com relação à IPA, a primeira coisa que eu posso dizer de algumas mensagens que eu gostaria de trazer é que a IPA é a chave da criação de novas tecnologias como o 5G. E nessa linha do tempo aqui, eu gostaria de colocar algumas partes desse processo de criação, de invenção do 5G, assim como de outras tecnologias celulares. Mas, do ponto de vista do 5G, o que a gente pode falar é que, pelo menos na Ericsson, os primeiros desenvolvimentos de conceito do 5G começam logo após o 4G. Então, você imagina aquele grupo inicial de pesquisadores trabalhando com uma determinada tecnologia, aquela determinada tecnologia amadurece, passa a ser comercializada, e esse grupo de pesquisadores, a partir daquele momento, passam a olhar para frente, passam a olhar para evoluções. Então, aqui começa o trabalho de pesquisa fundamental, o trabalho do que a gente chama de test beds, que são basicamente desenvolvimentos de protótipos, e em paralelo acontece a evolução do 4G. Então, há um período aqui de alguns anos onde, no caso da Ericsson, a gente começa a pesquisar o 5G e discutir quais serão as tecnologias que vão compor o 5G e quais tipos de negócios a gente pode envisionar o 5G atacando, né? Eu acho que o Bob acabou apresentando alguns deles, e isso é comum para toda a indústria. Só que é um processo, logo após esse desenvolvimento e essa pesquisa de cada empresa, há um processo em que essas empresas precisam conversar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, o que é o conceito de interoperabilidade, né? Na indústria das telecomunicações, não existe isso de nós fazermos inovação sozinhos. Interoperabilidade é um conceito muito importante na indústria de comunicações, porque o desenvolvedor de um produto e de outro produto, eles precisam se comunicar, precisam que haja uma linguagem em comum, certo? E essa linguagem em comum para esses diferentes produtos de uma rede se comunicarem, é o que a gente chama de protocolos, é fruto de muita inovação, e eu costumo dizer que é parte do core, ali, do centro mesmo, do que seria a inovação do 5G. E existem comunicação entre essas companhias, entre essas empresas, em vários contextos. Aqui eu coloco o projeto METS, que foi um projeto de fundos europeus, onde nós lideramos um consórcio com outras 29 empresas do ramo de telecomunicações, onde basicamente nós sentamos, discutimos, apresentamos as nossas tecnologias, escutamos as tecnologias vindo das outras empresas e tentamos analisar, debater e dentro de um ambiente de pesquisa, tentar chegar num consenso, né? E é o que a gente costuma chamar de consensus building, né? Durante os anos em que as empresas vão pesquisando as tecnologias, nesse caso o 5G, aos poucos vai acontecendo esse consensus building, essa construção de uma visão comum do que possa ser o 5G. E, num determinado momento, nós passamos para a fase de padronização, que acontece junto ao TGPP, onde as empresas, depois desses anos de pesquisa, elas levam suas propostas para o TGPP e ali há uma análise, uma discussão sobre quais tecnologias, quais problemas, quais soluções específicas vão realmente compor o que a gente chama do padrão 5G. E isso aconteceu por volta de 2016, fim de 2016, a gente tem o que a gente chama de estudo do 5G, onde algumas das soluções começam a ser apresentadas, e a partir da segunda metade de 2017, a gente tem o que chamamos de work item, que é quando a gente realmente começa a escrever as especificações, a escrever o que eu chamei de core da inovação realmente do 5G, que é basicamente a comunicação entre os elementos que compõem uma rede 5G. Que é o que a gente chama de Release 15, né? O Release 15, basicamente, são as especificações do 5G inicial, né? E o 5G continua evoluindo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Com relação ao Brasil, tentando colocar um pouco uma perspectiva nacional nesse contexto, o que eu posso falar, do ponto de vista da Ericsson, é que nós estamos presentes no Brasil há 140 anos, e mais especificamente em pesquisa e desenvolvimento há 49 anos, e nós também contamos com uma rede de parceiros de universidades que, de certa forma, contribuíram também para esse processo do 5G, que vai da pesquisa à padronização,
Aqui nós temos alguns links também que estão disponíveis, se você quiser acessar depois. Não vem ao caso aqui. E eu costumo brincar que, do ponto de vista nacional, eu posso ter sido uma contribuição também. Eu dei a minha contribuição enquanto brasileiro. Mas é mais uma brincadeira do ponto de vista pessoal, né? Como eu falei antes para vocês, a IPR sempre esteve presente durante todo aquele processo, porque as empresas precisam se comunicar e elas precisam proteger os seus investimentos. Então, se a Ericsson desenvolve pesquisa num determinado conceito, antes de conversar com outras empresas sobre esse conceito, a gente precisa proteger esses conceitos, assim como as outras empresas também, como uma forma de proteger os nossos investimentos. Eu costumo dizer que um sistema de propriedade intelectual ele permite que as empresas possam ser influenciadores da criação do 5G. E esse processo de influência ele acontece antes, realmente, do padrão começar, da padronização do 3GPP começar. Aqui eu estou citando apenas 2 exemplos de trabalhos que eu participei mais ativamente, que aconteceram antes do 5G chegar no 3GPP, mas que, basicamente, são conceitos que acabaram acontecendo no 3GPP, mais ou menos da forma em que foram estudados, no projeto METS e no projeto METS 2. E a gente tem aqui por volta de um ano anterior, anterior à data em que isso foi padronizado no 3GPP. Aqui é parte do conceito do que a gente chama de 5G non-standalone, né? Onde o acesso inicial acontece através do 4G e a perna do 5G é adicionado, o acesso do 5G é adicionado posteriormente, como parte do projeto METS. E aqui a gente tem uma publicação também anterior de 2016, um ano antes do Inactive State, com alguns conceitos do estado inativo, que a gente chama, que é uma solução do padrão para redução do consumo de baterias e um acesso rápido, quando o terminal precisa acessar a rede. Isso foi parte do projeto METS 2. São apenas 2 exemplos. É importante também ressaltar que, à medida que a gente vai estudando novas soluções e pesquisas para o 5G, o 4G também foi evoluindo, né? Então, parte desses conceitos, eles, de certa forma, acabam vindo também da evolução do 4G. Então, é um conjunto de aspectos. É a pesquisa 5G pura, digamos assim, um pouco mais fora do 3GPP, juntamente com a evolução do 4G, e combinadas acabam formando o que vem a ser o 5G. Mas tudo isso acontece antes do 3GPP. Eu acho que aqui é um importante ponto a ser ressaltado. E para que haja essa discussão entre as empresas, o sistema de propriedade intelectual é muito importante para proteger os investimentos de todas elas. Eu costumo dizer que quando chega no 3GPP, existe um ambiente altamente técnico. E tem muita gente que confunde um pouco qual é o papel do 3GPP, como é que funciona, se é um grupo político, se não é um grupo político. Eu digo, sem hesitar, depois de anos participando, que o 3GPP é um grupo puramente técnico e as pessoas que mais contribuem no dia a dia das reuniões e discutem os temas a serem introduzidos nas especificações são dos mais brilhantes engenheiros de toda a indústria de telecomunicação. E eu costumo dizer que o que permite que esse ambiente seja um ambiente aberto, onde cada empresa possa discutir suas soluções abertamente, sem nenhum tipo de constrangimento, ou de preocupação mesmo de proteger os seus segredos, né, de propriedade intelectual, é um sistema de IPR. A pessoa, o delegado, no caso como a gente chama, se sente à vontade de compartilhar as soluções e as ideias, porque aquilo basicamente está protegido. Então, isso permite que o 3GPP seja um grupo técnico. E uma outra coisa que eu comentei antes é essa questão da interoperabilidade, que é uma chave, que é parte da inovação core, que é o 5G, que é a parte de comunicação. Essa ilustração basicamente mostra um terminal, ou como a gente chama do ponto de vista lógico, user equipment, e uma rede. E aqui nós temos o que a gente chama de protocolos, né? Protocolos, basicamente, são as linguagens, são todas aquelas definições de como as mensagens são transmitidas através da interface aérea, através das ondas do rádio, e todo tipo de comportamento, ou boa parte do comportamento de cada terminal, de cada chipset, e parte de alguns elementos da rede. Então, quando a gente costuma falar que a Ericsson é um dos contribuidores para o 5G,
talvez uma audiência não tão focada em telecom possa pensar que a gente está falando de estações rádio base, mas a verdade é que quando nós dizemos que nós contribuímos para o padrão 5G e para a interface aérea do 5G, nós também contribuímos para vários aspectos relacionados aos terminais e aos smartphones. Aqui são só alguns exemplos do que a gente chama dessas especificações, onde os detalhes técnicos dessa comunicação são descritas, e esses dois exemplos são coincidências de serem da Ericsson. Eu coloquei dois exemplos onde nós somos os coordenadores, né? As especificações são coordenadas. É claro que todas as empresas membros do TGPP, elas são encorajadas e elas contribuem na escrita desses textos. Essa, particularmente, é a minha preciosa especificação onde eu trabalhei mais e eu pude contribuir mais, que é a especificação do protocolo RRC, que é o que a gente chama de plano de controle também das camadas superiores. Aqui é onde a gente encontra, por exemplo, parte do non-standalone e do conectividade e também o estado inativo. Pelo menos a maior parte, a parte de mobilidade também. Aqui eu costumo dizer que esse slide, ou essa mensagem de que a Ericsson é o maior contribuidor do 5G, ela precisa ser contextualizada também. Isso aqui está sendo contado a partir das contribuições para o TGPP. O TGPP funciona a partir de contribuições, né? As empresas, elas escolhem os tópicos, ou os tópicos são colocados para ser discutidos, os problemas a serem discutidos, e cada empresa, ela escreve o que a gente chama de contribuições, que são artigos discutindo o problema, explicando a solução proposta por aquela determinada empresa, e basicamente argumentos técnicos ou argumentos relacionados a negócios, porque a solução sendo proposta por aquela empresa deve ser adotada no TGPP. Desde 99, a Ericsson já contribuiu com mais de 60 mil contribuições para o desenvolvimento do TGPP no 2G, no 3G, no 4G e no 5G, o que faz mais de milhares de qualquer outra single company, qualquer outra empresa. A gente costuma dizer também que, eu acho que o Bob também explicou um pouco isso, existem vários novos elementos no 5G, várias novas tecnologias, mas existem algumas coisas que não precisam ser reinventadas, existem algumas coisas que funcionam muito bem e que não faz sentido ser reinventado. Então, é claro aí que aquelas empresas como nós temos uma tradição já há alguns anos, de certa forma, isso também conta para a nossa liderança no 5G e nas tecnologias posteriores. Aqui vale a pena ressaltar, apesar de eu colocar que a Ericsson como líder contribuidor do TGPP, que o 5G é um esforço conjunto, né? Tivemos a apresentação da Qualcomm, existem outras empresas também, mas a verdade é que não existe o 5G da empresa A, B ou C, existem produtos específicos, mas quando a gente fala de padrão, é um esforço conjunto e apesar essa minha colocação sobre liderança, é importante ressaltar isso também, porque eu acho que isso é parte do core dessa indústria do telecom, de ser um esforço conjunto. Então, sempre que eu falo de liderança, eu gosto também de ressaltar esse aspecto, porque eu também tenho vários colegas do TGPP que vêm de outros competidores, de outra área também, por exemplo, o pessoal da Qualcomm, então é importante ressaltar também. Mas, no final das contas, as melhores soluções, elas são concordadas dentro desse grupo baseada em méritos técnicos, e é importante ressaltar que não há ali uma espécie de salada, onde uma empresa A, B ou C propõe um número, e aí a gente faz uma salada e tenta agradar a todos, ou de certa forma fazer com que todas as soluções de todos acabem dentro do padrão. Esse não é o approach que acontece no TGPP, e isso é bom, até porque, do ponto de vista tecnológico, isso não nos levaria a um padrão de classe global, que é o que a gente tem hoje, desde as gerações anteriores, em particular no 5G, mas isso acaba gerando uma espécie de desbalanceamento, onde algumas empresas vão acabar detendo maior parte das patentes essenciais do padrão, que são aquelas patentes que se manteiam nas especificações, enquanto outras vão acabar tendo menos. Então, no final das contas, o goal mesmo do TGPP não é que todos contribuam igual, é que a gente tenha o melhor sistema possível. E dependendo, claro, do poderio e do potencial tecnológico de cada empresa, isso vai levar a um desbalanço que, em algum momento do tempo, ao longo dos anos, pode ser verificado.
Aqui é uma mensagem interessante, que tem a ver um pouco com o contexto nacional, com o contexto brasileiro. Eu coloquei aqui que a propriedade intelectual no 5G, ela dá uma indicação da liderança tecnológica. Eu toquei um pouco no assunto de propriedade intelectual do ponto de vista de patentes essenciais, eu não quero entrar muito nesses detalhes, mas a gente pode dizer que já é uma indicação de liderança tecnológica a partir do momento em que a gente consegue ter algum tipo de medida. Por outro lado, o que eu gostaria de ressaltar é que há um estudo recente que conclui que existem alguns relatórios mostrando liderança do ponto de vista de IPR da China, e aqui eu vou fazer o quote em inglês, tá? Para não ter nenhum problema de tradução, e aqui o relatório diz exatamente isso: it appears to suffer from serious credibility, transparency and quality issues. Basicamente, o relatório questiona, ou esse recente estudo questiona a quantidade de relatórios que surgiram recente, que, de certa forma, tentam reivindicar essa liderança da China do 5G como um líder tecnológico, enquanto país, enquanto empresas, utilizando dados de IPR, e essa é a conclusão do estudo. E aqui a importância, principalmente para nós da comunidade de propriedade intelectual, de ter atenção com esse uso equivocado de estatísticas de IPR para se chegar a algum tipo de conclusão relacionada ao sucesso do 5G no Brasil. Então, a mensagem aqui é para a gente ter algum tipo de cuidado quando esses dados forem utilizados. Do ponto de vista nacional, é muito importante a gente ressaltar que o 5G ele tem essa expectativa de criar novos negócios, e novos negócios, muito provavelmente, também vão trazer novas tecnologias associadas a esses negócios. Então, eu costumo dizer que o 5G ele vem para liderar uma nova revolução industrial, com novos negócios e novas tecnologias. E aqui eu coloco apenas um exemplo. É engraçado porque a gente falava lá no começo, enquanto visão mesmo do 5G, que uma das ideias é que o 5G pudesse ser uma plataforma assim para uma nova revolução industrial, assim como um dia a eletricidade possa vir a ter sido uma plataforma ou um fuel, né? Uma espécie de combustível para a revolução industrial no século XIX. Então, a nossa esperança e a expectativa é que o 5G possa ser esse combustível também. E aqui foi algo que me veio assim, pensando antes da apresentação, que no passado a eletricidade foi inventada, mas logo depois a gente teve os sistemas de potência, ou então devices, ou então terminais, que se utilizaram da eletricidade. Então, não é só a inovação do 5G, como a gente conversou antes, mas a inovação que o 5G traz também traz essa necessidade de proteção de propriedade intelectual. E aqui a gente cita vários exemplos de áreas que vão ser transformadas pelo 5G, espera-se que sejam transformadas, como o setor de produção, healthcare, acho que os slides do Bob também tocaram nesse ponto, a educação remota, entretenimento, atividade portuária, mineração, sistemas de transportes inteligentes. E no Brasil há uma expectativa especificamente relacionada ao agronegócio também. Aqui do lado direito eu mostro só um exemplo, se vocês quiserem depois ver os slides com mais detalhes. E o importante nessa mensagem aqui é que a IPR é uma chave para proteger esses investimentos. Imagina a invenção do motor elétrico num sistema onde não há a proteção da propriedade intelectual, né? Qual o tipo de incentivo para a inovação que vai existir? Então, é importante criar essa consciência no Brasil da importância de um sistema forte de propriedade intelectual. Já existem algumas iniciativas, eu, recente, quando descobri, fiquei contente em saber, eu citei aqui a Estratégia Nacional, eu acho que a gente vai ter algumas palavras depois sobre isso também, talvez, eu não sei, mas eu costumo dizer que eu acho que tem apontado na direção certa, pelo menos, de criar de haver esse entendimento de que há necessidade de conversar mais sobre esse tópico, que a única coisa que eu coloco aqui é que preciso que haja um diálogo com a indústria também, e eu acho que, de certa forma, isso já vem acontecendo. Encaminhando para o final, eu acho que os revenues, eu acho que o que a gente recebe de propriedade intelectual do ponto de vista de licenciamento é o que é investido em inovação. E aqui é parte desse ciclo que a gente costuma dizer, né? Que o que se recebe em propriedade intelectual é usado para se investir em pesquisa e desenvolvimento, que vai gerar mais propriedade intelectual e assim se torna meio que algo que é contínuo.
E, ao mesmo tempo que a gente falou da história do 5G, falou dos negócios utilizando o 5G e tecnologias, a gente pode falar também que o 5G vem evoluindo, né? O Bob também falou um pouco sobre o release 18, já assim, existem assuntos no TGDB sobre o que se chama de 5G avançado, e é natural isso, é parte do processo. Há uma confusão aqui, mas também a gente está começando o 5G agora no Brasil, mas já está evoluindo, mas é parte natural do processo e nós estamos falando de evolução aqui que vai demorar alguns anos para serem comercializados, né? Isso aqui é ideia do ponto de vista de padronização. E, em paralelo, a gente também tem as pesquisas 5G, que já se iniciaram. A gente tem aqui o projeto Hexa-X, que é o projeto europeu, relativamente parecido nos moldes do METS, do projeto METS, mas para as pesquisas do 5G. Aqui são algumas figuras do tipo de investimento que nós temos, e mais especificamente no Brasil, trazendo atenção aqui, a gente tem algo em torno de 100 milhões de reais de investimentos anuais no nosso centro no Brasil, e isso engloba pesquisadores, parcerias com universidades, todas elas envolvendo parte dessa história da evolução do 5G e do 6G. Esse é o meu último slide, e eu estava pensando qual seria uma mensagem importante para encerrar, pelo menos essa minha parte agora. Eu pensei em algo do tipo que é importante para o Brasil, é muito importante que no Brasil a gente compreenda a forte relação que existe entre inovação, um sistema de propriedade intelectual robusto e crescimento econômico. E a gente precisa, de certa forma, enquanto comunidade, de levar isso para a opinião pública, para ela possa compreender isso, os policymakers e, de certa forma, o sistema legal no Brasil, o sistema judiciário no Brasil. E com isso eu encerro essa parte agora. Obrigado. Obrigado, Ícaro. Muito boa apresentação mais uma vez. E legal ver que você e o Robert acabaram indo no final na mesma direção, né? Mostrando para a gente como um ambiente forte de proteção à propriedade intelectual acaba gerando um ciclo de inovação, né? Porque isso atrai novas empresas, gera desenvolvimento de tecnologias e a tendência é esse ciclo ir se repetindo. E o país só tem a ganhar, né? Quando você consegue ter um sistema de proteção mais forte, que forneça, né, proteção para as empresas realmente terem a tranquilidade de poder gastar seu dinheiro e fazer seu investimento em desenvolvimento de tecnologias. Muito obrigado. E agora, dando seguimento ao nosso painel, eu gostaria de convidar a doutora Natália Ruschel. Ela é coordenadora da implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual no Ministério da Economia. Ela é mestre em Direito na Direito Internacional e Economia pela World Trade Institute, da Universidade de Berna, na Suíça, e é especialista em comércio exterior pela Unicamp. E desde 2015, ela participa da coordenação da implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil. Natália, assim, agora nós já tivemos 2 palestrantes, né, mostrando a perspectiva das indústrias, e eu gostaria que você pudesse expor para a gente como você vê o papel do governo federal, em especial da Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital, do Ministério da Economia, nesse contexto de adoção de tecnologia 5G e inovação no Brasil. Seja bem-vinda. Obrigada, Juan. Bom, é uma honra aqui compartilhar esse painel com vocês, aprender, né? Como o Juan falou, eu atuo na área de propriedade intelectual, mas eu posso aqui, estou à disposição também para falar um pouquinho em nome da subsecretaria de alguns projetos relacionados a 5G. Então, como os palestrantes anteriores muito bem falaram, 5G é uma ferramenta, uma tecnologia que alimenta várias outras, né, aplicações e novas tecnologias. Então, o papel do Ministério da Economia, pelo menos, por exemplo, da Secretaria de Produtividade e Competitividade, tem sido muito no sentido de aumentar a maturidade digital do setor produtivo, né? E também de alimentar a liderança do ecossistema de startups nacional como no globo, né? Então, nós queremos ser líderes em startups mundial, queremos ter mais maturidade digital no setor produtivo, aprimorar o sistema de propriedade intelectual,
Tudo isso para a gente ter essa capacidade e absorver essas novas tecnologias, estarmos preparados, né, para absorção e aplicação dessas novas tecnologias, inclusive 5G, que é o que vai abrir caminho para todo o resto, né? Então, robótica, inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso que compõe até a própria economia 4.0, as indústrias 4.0, produtividade das novas indústrias, tudo isso está ligado ao nosso trabalho. Então, nós não temos essa competência em termos regulatórios e técnicos, né, que é de outros ministérios, Ministério da Comunicação, Anatel e todas essas questões que vêm sendo discutidas amplamente sobre 5G e outras inovações de telecomunicação, mas nós temos, sim, essa participação no sentido de preparar as indústrias para esse novo mundo e essas novas tecnologias também, além de prever e prover essa ferramenta tão importante, como foi dita pelo Ícaro. Eu vou falar depois um pouquinho sobre a Estratégia Nacional de TI, sim, que é muito importante, o sistema de propriedade intelectual. Então, algumas questões que a gente vem trabalhando, como o Ministério da Economia, a gente participa muito da articulação governamental, que para essas tecnologias transversais, aplicadas em várias outras tecnologias, é fundamental. Então, a gente trabalha muito com articulação com outros ministérios, seja comunicações, CTI, com agências reguladoras, né, com a BDI e outros representantes da indústria, inclusive associações. A gente tem a Câmara 4.0, que foi criada justamente para isso, para uma articulação em torno, né, da adoção, do entendimento, melhor compreensão e, enfim, representação tanto do setor público como privado no mesmo grupo, para que se impulsione esse desenvolvimento industrial no sentido da adoção das tecnologias 4.0. Então, esse é um locus interessante de discussão. Ele, a princípio, não estava muito focado, agora tem um plano de ação, tem o site Câmara 4.0, e os trabalhos estão sendo muito bem conduzidos e tem, assim, uma grande expectativa de efeitos concretos. No âmbito dessas discussões, depois até vou dizer, que estão totalmente alinhadas com a Estratégia Nacional de TI, inclusive estão sendo discutidos os usos de uso estratégico de bancos de dados de propriedade intelectual, né, registros de patentes e tudo mais, para aplicação em programas e projetos de tecnologia 4.0 nas indústrias, e também para que a gente consiga dialogar sobre essas regulamentações, seja sobre patentes essenciais, seja sobre termos justos, razoáveis e não discriminatórios, né, dessas patentes, e, enfim, até mesmo capacitação para empresas negociarem, de alguma forma, ou saberem buscar ajuda para negociar esses licenciamentos de patentes 5G, que são absolutamente complexos, né, patent pools e tudo mais. Então, a gente vem trabalhando muito na articulação de governo, que é fundamental para essas tecnologias transversais. Falei um pouquinho da Câmara 4.0, né, e também tem o Centro para a Quarta Revolução Industrial, é um centro afiliado, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, né, e é uma parceria público-privada para desenho de políticas públicas e aplicação de projetos piloto nas áreas de inteligência artificial, internet das coisas e política de dados, ou seja, está totalmente relacionado também com inovações e com dependente da tecnologia 5G. Né? O objetivo desse centro é tornar o processo regulatório e de elaboração de políticas públicas mais ágil e responsível a tecnologias emergentes. Então, escalar e acelerar a adoção de tecnologias emergentes junto à indústria. Então, esse diálogo com a indústria que o Ícaro mencionou, que é absolutamente importante, ele já existe, mas a gente tem um processo todo de amadurecimento, né? Imaginem que, então, as empresas líderes mundiais em 5G, elas já estão no centro dessa inovação global, mas ao vir ao Brasil, existe todo um amadurecimento, tanto nossa, da parte do governo, que obviamente não somos especialistas. Estou eu aqui, porque sou uma servidora da área de propriedade intelectual. É claro que eu preciso entender um pouco de 5G, mas não sou especialista. Então, nós vamos buscar entender, vamos aprender e vamos acelerar esse aprendizado com vocês, participando, por exemplo, de diálogos como esses, estabelecendo canais de comunicação com especialistas e com empresas e associações também, principalmente, né? Até porque não tem como, são tantas pessoas que se a gente fosse falar individualmente com empresas ou especialistas, a gente nunca conseguiria trabalhar com tantos outros temas importantes. Mas a gente sempre busca esse canal e eu aqui me disponibilizo a levar temas que vocês julguem importantes, interessantes, que a gente precise saber e considerar nessas avaliações de todas as políticas e programas, para que eles sejam, sim, considerados, seja numa Câmara da Indústria 4.0 sob a ótica industrial,
seja na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual sob a ótica de PI, seja em alguma outra ótica que vocês julguem necessários, tá? Então, o centro afiliado, que tem essa participação de membros, indústria diretamente também. Temos também o Programa Brasil Mais, né, que pode ser um simples programa de aumento de produtividade para quem olha de fora, mas ele tem um público-alvo micro e pequenas empresas, tem uma enorme representatividade no comércio brasileiro em termos também de empregabilidade, né, quem mais emprega, e que às vezes não tem uma maturidade de gestão e não estão prontos para receber tecnologia 5G para usar de tudo aquilo que essa tecnologia pode oferecer, né? Então, é um trabalho em que vão ser até 100.000 empresas vão ser atendidas até o final de 2022. Quase 50.000 já passaram pelo programa ou estão passando nesse momento agora por um ciclo, né, onde elas são capacitadas, elas recebem consultorias, treinamento, é uma parceria com o Sebrae, Senai e a BDI. E esse processo, ele passa por capacidade de gestão, né, então gestão, e um processo de transformação digital, tem etapas. A partir do momento que ela é um pouco mais madura já nas questões de capacidades de gestão, ela passa por uma transformação digital. Então, a gente considera isso também absolutamente importante para que os fornecedores, a cadeia toda da indústria que participa do centro afiliado, da Câmara 4.0 se modernize, tenha uma transformação digital e seja capaz de aderir a essas tecnologias, os seus fornecedores pequenos e médias empresas também têm que ser capazes de entender e de fornecer e de dialogar com as tecnologias da indústria. E aí, outra aposta que o governo também está fazendo e que tem o seu fundamento é que a gente tem feito projeto para desenvolvimento do ecossistema de software e aplicativos com uso de tecnologia 5G. O Brasil, comprovadamente, a gente vê todo dia no jornal uma unicórnio brasileira, startups líderes mundiais são brasileiras. Então, a gente tem um grande potencial, muito conhecimento, muita criatividade, e a gente tem programas que apoiam isso, né? Então, a gente começou com um estudo para desenvolver e diagnosticar e tentar promover esse ecossistema de softwares e aplicativos com o uso de tecnologia 5G, uma parceria que está sendo feita com uma empresa privada, também com a BDI e MCT, então sempre articulando as áreas envolvidas no sistema de inovação. A gente também liderou o início e foi articulando até o fim, obviamente, junto com todos os outros atores, Receita Federal, Ministério de Ciência e Tecnologia, mas posso dizer com toda certeza que é um projeto que nasceu no Ministério da Economia, na Subsecretaria de Inovação, o Marco Legal de Startups, que então é o que permite aí agilidade, investimento e muitas outras questões de desburocratização e simplificação para as empresas. Então, está diretamente ligado ao desenvolvimento de softwares e várias outras soluções aplicáveis a 5G. E o próprio Programa Inovativa, que hoje em dia é um hub, né? Ele foi reconhecido em 2019 como o principal programa de aceleração de startups da América Latina. E ele tem também o Startout Brasil, que prepara startups diretamente para serem globais já desde o seu nascimento. E agora a gente vai ter o Ideias Powered by Inovativa, que é essa inteligência, essa estratégia que foi criada pelo Ministério da Economia junto com os seus parceiros, na Subsecretaria de Inovação, ela vai ser ampliada e vai tocar vários outros programas e ser expandida para a gente realmente ter um impacto em escala nessas startups que a gente quer que sejam globais. Então, essas são as contribuições que a gente fez para o ecossistema de 5G de uma forma ou de outra e para preparar as indústrias brasileiras, as pequenas e médias empresas brasileiras, para que elas possam ser usuárias dessas novas tecnologias como a 5G. Espero que eu não tenha falado demais, eu não sei se vocês querem que eu já fale um pouco da estratégia nacional. Eu tentei resumir um pouco o trabalho do Ministério da Economia no âmbito da tecnologia e na parte da indústria. Não, Natália, pode falar assim, um pouco mais sobre a estratégia nacional, né, de propriedade intelectual. Quais ações vocês propõem para os desafios, né, que a tecnologia 5G de mais inovações vão trazer para o Brasil? Até porque está sendo bem legal ouvir que tem mais um lado ajudando a difundir a cultura da propriedade intelectual no Brasil, além do INPI, além dos agentes de propriedade intelectual e além das universidades, que já são agentes que atuam muito fortemente, né, nessa questão de desenvolver a API no Brasil como um todo, mas é legal também saber que o Ministério da Economia também tem projetos muito interessantes para fortalecer o nosso sistema de propriedade intelectual.
Sim, Juan. A ideia é justamente essa, é ampliar e disseminar, né? A estratégia, eu não sei exatamente se o público que está aqui nesse tabletop que já está par, pode ser que sim, pode ser que não, então vou falar muito brevemente. Foi lançada em novembro de 2020 e ela prevê um guarda-chuva, é um guarda-chuva de 210 ações que são intencionalmente mais genéricas ali para dar um norte, né? Tem um período de vigência de 10 anos, e a ideia é que sejam implementadas de 2 em 2 anos via plano de ação. Então, nós já temos agora, dia 1º de agosto, começou o plano de ação, que seria o 1, que é de 2021 a 2023. Então, vai implementar 49 das 210 ações e prevendo ações mais concretas, metas, indicadores bem previstos, prazos de entregas, para que a gente tenha resultados concretos. E na elaboração dessa estratégia, nós fizemos oficinas com especialistas, grupos de interesses, associações, academia, todo mundo que quis participar foi bem-vindo por meio de oficinas online. E depois que construímos o projeto, ainda submetemos para consulta pública, né, para que fosse validado e que tivesse ainda contribuição de qualquer tipo de pessoa jurídica ou física da sociedade civil, de grupo de interesse. Tivemos também, por exemplo, a participação do CAD, né, do MEC, que não são membros do GIP, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que foi quem liderou esse processo, né, com a coordenação do Ministério da Economia, mas, assim, chamamos outros órgãos que, em alguns aspectos ou outros, estavam ou têm alguma relação com o PI. Então, por exemplo, nesse caso de 5G, o CAD é fundamental, né? Não é à toa que nós temos especificamente, né, uma previsão na estratégia nacional falando sobre as cláusulas justas, razoáveis e não discriminatórias, né? Na parte bom, eu estou antecipando aqui, vamos lá. Então, a estratégia foi lançada, estamos no plano de ação, 49 ações, e essa estratégia tem 7 eixos, tá? Então, tem um eixo que é PI para competitividade e desenvolvimento. Então, nesse eixo, por exemplo, daria para se mencionar alguns pontos que têm alguma relação com o 5G, que é o uso de banco de dados de patentes para apoiar políticas e projetos de transformação digital e economia 4.0. Né? Então, para buscar fornecedores, seja para ter um pouco de prospecção tecnológica e ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, então é o uso de bancos de dados com uma informação tão rica para fazer esses programas de governo e também para disponibilizar para a sociedade. Nós temos um departamento dentro do INPI, a Cris está até aqui nos ouvindo, que é responsável por todos esses estudos, está fazendo um estudo fantástico sobre 5G, né? Que talvez aí em 2, 3 semanas seja lançado, até convido todo mundo a ficar ligado nesse lançamento do radar tecnológico. É uma equipe que faz estudos estatísticos, né? E a ideia que tem metas nesse sentido no plano de ação da estratégia é justamente essa integração, né? Então, além de nós fazermos o estudo, a gente quer ter aplicações práticas que vão ser via Câmara 4.0, já estamos em diálogos com eles, pegar projetos da Câmara em que a gente possa aplicar concretamente esses dados de alguma inteligência e estratégia para os programas de 4.0, né? Que, por sinal, estavam falando sobre os principais detentores de patentes essenciais no Brasil e no mundo, enfim, todo esse tipo de informação que é valiosa e que, às vezes, a gente deixa de usar, né? E a divulgação desses estudos também para a mobilização da sociedade em torno da importância da API e até para decisões de negócio, né? Então, às vezes, se a gente conseguir compartilhar esses estudos, as empresas brasileiras mesmo podem tomar e usar para decisões de negócio e investimento. E também tem toda a questão de estímulo ao registro de softwares, né? No caso de aplicações e uso da tecnologia 5G, seja como direito autoral, que já é feito em até 7 dias pelo INPI, muita gente não sabe. Então, se for registrar como software, ainda que seja um direito autoral, o INPI presta esse serviço e demora máximo de 7 dias, né? Ou mesmo como um software embarcado, dependendo do equipamento, aí poderia ser uma patente. Então, todas essas questões de estímulo, a gente vai trabalhar na estratégia nacional, no eixo, estudo no eixo de PI para competitividade e desenvolvimento. Né? Aí tem toda uma parte que é o eixo 2, que é disseminação, formação e capacitação em PI, né? Que é essa carência que a população tem da consciência sobre a importância de PI para as novas tecnologias. Então, tem também campanhas de combate a crimes contra a PI,
Tem muita formação de profissionais, especialistas, capacitação de empreendedores e tudo mais. Tem um eixo absolutamente também importante, que é governança e fortalecimento institucional. Aqui entra toda aquela questão sobre backlog, né? Que é um trabalho árduo que o INPI vai fazendo. Então, vou até abrir um parênteses. A estratégia nacional, ela não foi tirada assim, out of the blue. A estratégia ela foi negociada e construída por todos os órgãos de governo e muito bem aliada com o INPI. Então, o INPI, entre outros ministérios, é um dos grandes executores da Estratégia Nacional de TI, como órgão executor pelos direitos de propriedade industrial. E muito importante dizer isso também, né? A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Então, a gente tem um olhar também muito cuidadoso para os direitos autorais, que são absolutamente importantes, principalmente na era digital. Né? Então, é isso, é ver a propriedade intelectual como um todo, que vai muito além do INPI, apesar do papel relevante e fundamental e essencial do INPI também, tem todo aquele outro olhar para direitos autorais e conexos que também são absolutamente importantes, tá? E, enfim, e aqui tem muita questão de capacitação de examinadores em novas tecnologias, né, que as empresas podem ajudar, e outros escritórios. Tem questão de articulação entre órgãos reguladores, porque a governança é isso, né, é articular com a Anatel, é articular com o CAD, é articular com o Inmetro, é articular com a Anvisa, questões específicas. E tem toda a questão de estrutura, de TI, do INPI, recursos humanos preparados para tudo isso. Eu não vou falar muito sobre o combate ao backlog, porque a gente já teve, vai ter pessoas especificamente falando sobre isso, Liane Lage, né, o presidente Cláudio Furtado já deve ter falado sobre isso, então não vou me estender. E tem o eixo de modernização dos marcos legais, que é onde a gente vai promover debates técnicos, inclusive com especialistas de sociedade civil. Vamos ter grupos de debate, que todos vão ser convidados a participar, a contribuir, para criar, revogar, aperfeiçoar normas relacionadas à API, né? Incluindo contribuir, tem ação especificamente para contribuir para eventual norma relacionada a patentes essenciais, né? Trabalhar juntamente com o CAD, ver o que a gente pode contribuir ou não. Enfim, também direitos autorais relacionados às novas tecnologias da era digital e melhoria do ambiente de negócios, né? Observância e segurança jurídica, que seria o quinto eixo, que é trabalhar muito em alinhamento com o CNCP, que é o Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Então, tem muita questão de treinamento de agentes, aparelhamento, comunicação fluida entre as autoridades, fiscalizatórias e finalísticas. Um trabalho grande que precisa ser feito com o judiciário, executivo e legislativo. Isso aqui a gente está falando exatamente do legislativo, se falar com o judiciário, se falar com o executivo, para prevenir, né, às vezes, decisões contraditórias ou insegurança jurídica. Então, esse eixo é um eixo-chave. Então, às vezes, a gente tentar se antecipar e coordenar tecnicamente entre os poderes para evitar, às vezes, decisões que geram insegurança jurídica. Então, no caso de PI e 5G, precisamos conversar com a maior rapidez, antecedência possível, às vezes com o CAD, ou fazer rodadas de conversas técnicas com o judiciário, para que todo mundo esteja ali, não um querendo invadir a competência do outro, mas dialogando mesmo para que haja ali algum alinhamento mínimo técnico, ou que todo mundo esteja a par do mesmo assunto, né? Isso é super importante, está previsto também na estratégia. Inteligência e visão de futuro, que seria o eixo 6. Por exemplo, aplicar informações, acompanhar debates de vanguarda no Brasil e no mundo, para trazer esse debate para cá. Então, o que está sendo discutido na União Europeia, né, sobre 5G e patentes? O que está sendo discutido nos órgãos multilaterais? Vamos trazer especialistas, vamos debater aqui, porque o governo ele não consegue saber de tudo ao mesmo tempo, são muitos temas. Então, vamos trazer para acelerar o aprendizado e estar na vanguarda das discussões, sim, para considerar questões que hoje são globais, mas que cedo ou tarde vão chegar no Brasil e a gente não chega, né, não ser pego desprevenido. A ideia desse inteligência e visão de futuro é isso, é acelerar e antecipar essas discussões para que a gente não seja meros rule takers ou mesmo que a gente não aceite algo que a gente nem conseguiu pensar sobre, né? E por que não? O que algumas pessoas levantaram, inclusive, que não tenho elementos suficientes para ter uma opinião pessoal ou de governo, mas talvez até seja interessante saber do Ícaro, se o sistema
de propriedade intelectual, patente hoje, tá? Há pessoas que dizem que não é adequado, que 20 anos de proteção é muito, que o prazo de concessão demora demais para essas tecnologias que têm um ciclo de vida muito rápido, né? Então, assim, se o mundo está questionando isso, está discutindo isso, podemos discutir isso no Brasil. É claro que primeiro a gente precisa acabar com o backlog, mas se a gente esperar um e não começar o outro, né, a gente tem que trocar roda com o carro andando. Hoje em dia a gente tem que fazer isso para conseguir ter o catch-up aí. E o eixo 7, o último eixo, que é a inserção do Brasil no sistema global, que é basicamente isso, é participar mais desses debates, seja na OMC, seja na OMP, seja nas instituições reguladoras internacionais, absorver esse conhecimento, ter mais posicionamento internacional sobre isso, estratégico, e se antecipar nesses posicionamentos, e para negociação de acordos comerciais também. Tá? Então, acho que a ideia geral da estratégia é integrar as ações do governo, é ter governança sobre o tema, então é ter um guarda-chuva que tenha a gestão sobre tudo que vem sendo feito para que sejam integradas, para que um ente não faça uma ação e depois outra desconexa, e a gente não tenha uma visão geral estratégica sobre o tema que merece. E para disseminar isso da melhor forma possível. Então, a gente precisa da ajuda, do apoio de especialistas, porque quem é do governo não consegue ser especialista em tudo, e esse mundo é enorme. Então, a gente precisa de vocês, os especialistas, precisa das empresas, precisa das associações que representam as empresas, que trabalhem ativamente com a gente está de portas abertas. Tem muita coisa que precisa ser feita, muita coisa é urgente, muita coisa é importante, mas a gente vai fazendo aos poucos e a gente está aqui à disposição para debate e para aprender com vocês, tá? E para trazer sempre a maior segurança jurídica possível nesse ambiente. Perfeito, então, Natália. Muito obrigado pela sua participação e boa sorte, porque realmente vocês têm muito trabalho pela frente, né? Agora vai ser um desafio bem grande, realmente, de colocar tudo em prática, mas estaremos todos aqui torcendo e contribuindo no que for possível também para ajudar vocês nessas empreitadas no futuro, para desenvolver o nosso ambiente de proteção de propriedade intelectual e fortalecer cada vez mais o nosso país, né? Nós vamos encaminhando agora. Nós temos o Francisco Soares, ele é engenheiro eletrônico, formado pela Universidade Federal de Brasília. Atualmente, ele é vice-presidente de assuntos governamentais da América Latina, da Qualcomm. E o Francisco também já atuou na Anatel, onde foi gerente geral de certificação, planejamento de espectro e engenharia, além de conselheiro da presidência. E o Francisco é ainda membro do Conselho Administrativo da Telebrasil. Francisco, seja bem-vindo, boa tarde e, por favor, o microfone está aberto. Obrigado, Juan. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar meus colegas aqui do painel. Tivemos aí várias apresentações muito interessantes, né? Eu não vou me ater aqui a muitos temas de tecnologia, uma vez que até o meu colega, o Bob Gillis, já apresentou aqui a visão da Qualcomm sobre o 5G e os impactos na área de patente, né? Tivemos aí também o Ícaro, que apresentou vários aspectos também de tecnologia do 5G. Né? Então, eu vou, talvez, endereçar alguns aspectos que ainda não escutamos. Né? A Natália também trouxe um monte de informações muito interessantes, muito construtivas. Algumas delas eu já tinha conhecimento, outras não, a maioria não. Então, foi muito bom para mim também ter escutado isso dela. Mas queria começar primeiro aqui levantando um pouco essa provocação aí do Ícaro em relação ao número de patentes no mundo. Né? Eu não sei se esse número de patentes depositadas no mundo, não sei se a gente está falando aqui de quantidade, mas eu acho que em termos de patentes essenciais, Ícaro, talvez as coisas mudassem um pouquinho esse teu gráfico aí. Né? A Qualcomm tem uma relação muito grande em termos de relações de patentes depositadas, patentes essenciais depositadas. Né? Eu acho que esse teu número aqui não está falando mais de quantidade do que das patentes essenciais. E também, até uma coisa que eu queria saber depois de você, porque recentemente o INPI publicou aí
um gráfico sobre o número de patentes depositadas no Brasil especificamente, e também aí existe um desbalanceamento muito grande. Eu não sei se a Ericsson não tem estratégia de depositar patentes no Brasil, mas, por exemplo, nós estamos com mais de 1.200 patentes depositadas aqui no Brasil, e a Ericsson está com 200 e poucas, né? Então tem um número bastante grande, e eu acredito que talvez seja uma estratégia da Ericsson, porque certamente vocês têm muito mais patentes do que isso e poderiam ter depositado. Não sei se você tem alguma informação para dar sobre isso, né? Mas depois, se tiver a oportunidade de voltar, talvez você possa comentar isso. Mas eu gostaria de comentar algumas coisas em relação ao que não foi apresentado aqui ainda, né? E mais especificamente, eu acho que o grande problema que a gente tem aqui no Brasil, tem outras coisas que estão sendo discutidas, né? Mas assim, a questão do backlog realmente é um fator preponderante nessas discussões todas, né? E algumas consequências, né, desse backlog que a gente tem tido, né, e que está sendo muito bem endereçado nessa gestão pelo presidente Cláudio Furtado, né, que desde que assumiu no início do governo Bolsonaro, tem endereçado essa questão das patentes, feito um esforço bastante grande, ele e sua equipe, para diminuir. E a gente sabe e tem já indicativos de que esse número está diminuindo bastante. Ainda não é o ideal, mas a gente acredita que em pouco tempo talvez a gente consiga chegar a níveis comparados com o resto do mundo, né? Mas eu queria chamar a atenção de algumas coisas, até para também escutar um pouco do comentário, se for possível ainda. Não sei se a gente vai dar tempo, porque eu acho que a gente já avançou bastante no tempo, mas se a Natália puder comentar como é que o governo está vendo isso, e alguma coisa que eu não escuto muito nessas discussões que a gente tem, né? Se a gente for no Congresso Nacional, a gente vê que tem 2 projetos de lei, né, que são o 2334, né, e o 143, né, um sobre um projeto de lei para dar mais a independência ao INPI de fazer acordos, de fazer parcerias com outras entidades de patentes de outros países, né, no sentido de aproveitar análises de patentes que são feitas lá fora, né, e não ter que perder e fazer essas análises novamente, que isso aí realmente é um fator que poderia ajudar bastante a diminuir esse backlog. E também um outro fator que eu acho extremamente importante, não é privilégio do INPI, eu acho que tem outros órgãos do governo que têm a mesma demanda, que é a questão de tirar, né, deixar dar independência financeira para o INPI, né, que ele possa. O INPI sabe que o INPI arrecada muito mais, mas ele não tem a liberdade para utilizar esses valores dentro do seu próprio trabalho, né, naquilo que é o seu objetivo. Então, a diferença entre aquilo que ele arrecada e o limite orçamentário que ele tem para cada ano é muito menor, é muito grande, né? Aliás, é uma diferença muito grande e ele não consegue. O limite orçamentário dele é muito menor do que o que ele tem. Isso seria alguma coisa. E existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional muito devagar. Muito devagar. Esses 2 projetos tramitam muito devagar. E eu queria saber também se isso aí, se o governo, dentro dessa Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, se inclui também o acompanhamento e o endereçamento desses projetos de lei, que eu acho que seriam fundamentais para esse objetivo de diminuir essa questão do backlog, né? A gente sabe também que, recentemente, houve uma discussão muito grande a respeito do artigo 40, né? O artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual, né? Que dava, a partir dos 10 anos, né? O privilégio de poder continuar contando um ano um ano a mais para poder ter as patentes. Isso foi quebrado pela Suprema Corte, né? Acho que, se a gente resolver o problema do backlog, isso torna-se sem efeito também, é alguma coisa que, né, se a gente conseguir resolver o problema da patente, o artigo 40 não importa mais, né? Ele pode ser realmente eliminado, não vai fazer o menor efeito. Mas se voltar a acontecer alguma coisa daqui para frente e o backlog voltar a subir de novo, aí vai ser uma preocupação muito grande, né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E também, muito recentemente aqui, agora você deve estar sabendo também, Natália e todos aqui que estão escutando, uma discussão sobre o projeto de lei, né, 12, né, o PL 12, né, que deu um regime de excepcionalidade para patentes concedidas em épocas de
né, de pandemia ou casos específicos onde haja uma excepcionalidade ou tratamento fora do usual, né, específico para patente, para essas patentes. Evidentemente que isso aí começou focando na Covid, nas patentes farmacêuticas com aspecto de Covid, mas o deputado esqueci o nome dele agora, o último que alterou o projeto inicial, ele ampliou isso aí para outras áreas também. Então, é um motivo de preocupação para a gente pode ter também em relação, não sei como é que está, eu sei que foi aprovado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado e foi para a sanção presidencial, e não sei se o presidente Bolsonaro pretende vetar esse projeto ou não sei se você tem alguma ideia sobre isso. Estou focando muito em você, Natália, porque meus colegas já falaram bastante de tecnologia, meus antecessores, e essas perguntas, assim, para mim, pelo menos, eu acho que o público que está interessado em propriedade intelectual são bastante pertinentes. Eu queria comentar também alguma coisa que foi falado aqui nesse momento, né, também em relação ao funcionamento das câmaras da indústria 4.0. Eu faço parte da Câmara da Indústria 4.0, represento o Telebrasil na Câmara da Indústria 4.0, né, e a gente está discutindo tudo que está relativo à indústria 4.0 e, evidentemente, a conectividade 5G, que vai suportar todo esse novo ambiente agora, né? A gente teve, semana passada, a votação do TCU sobre o 5G, e a gente vai ter agora, no final do ano, provavelmente, a licitação do 5G. A gente espera que o 5G possa começar aqui o mais rápido possível, para termos todas as aplicações de inteligência artificial, realidade aumentada, né, as verticais de saúde, de cidades inteligentes, todas as aplicações dentro de um contexto de aplicações suportadas pela conectividade 5G, a gente precisa ter esse leilão o mais rápido possível, né? Esperamos que isso venha a acontecer e que a gente possa entrar nessa nova era, né? A gente costuma dizer dentro da qual que a gente não tem agora uma evolução da tecnologia ainda para o 5G, mas a gente tem uma revolução, né? A gente vai mudar tudo agora, né? Então, várias coisas vão começar a acontecer a partir do 5G e várias coisas que vão ter propriedade intelectual, várias coisas que vão ser desenvolvidas, que vão motivar a inovação, motivar as empresas a investirem aqui nesse país, no Brasil, né? E que a gente precisa ter um arcabouço regulatório relativo à propriedade intelectual estável e seguro, para que essas empresas possam aqui se desenvolver e desenvolver essas aplicações que vão vir com o 5G. O 5G não é o foco de tudo. Eu acho que o 5G é a base de tudo, é aquilo que vai dar o fomento, que vai fazer com que essas coisas, essas tecnologias novas, todas elas possam evoluir, que possam acontecer. E sem uma base regulatória estável de propriedade intelectual, isso pode impedir muito, e as pessoas não têm falado muito sobre isso. Eu estou colocando, inclusive, para você saber, dentro do grupo da IoT, da Câmara lá do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu estou colocando lá um item de propriedade intelectual para ser discutido. E eu sei que o Ministério da Ciência e Tecnologia também está interessado nesse aspecto e está trazendo algumas ações nesse sentido. Eu também queria propor, eu acho que, e vou falar isso aí, tenho falado já em algumas ocasiões, né? A gente tem algumas ferramentas aqui no Brasil que a gente precisaria começar a usar ela com mais frequência, né? Então, quando vocês estão, eu sei que o Ministério, o governo, de uma forma geral, está identificando aí todos os projetos de 5G, né? Eu acho que contratou até uma consultoria para fazer um levantamento, um mapeamento desses projetos de 5G no país, né? Para depois desenvolver uma política para o desenvolvimento do 5G e as aplicações, né? Eu acho que isso é um trabalho que está sendo feito lá dentro, aqui pelo governo federal, né? E eu acho que nesse trabalho, nesse relatório desse programa que vai ser apresentado ou que vai ser desenvolvido a partir dessa consultoria, deveria ter um capítulo relacionado à propriedade intelectual. A propriedade intelectual talvez devesse estar dentro dessas ações que o governo poderia fazer para ajudar
a desenvolver o 5G e as aplicações baseadas em 5G. Né? E eu acho que uma das coisas que poderia ser bastante inovadora e bastante interessante de a gente pensar é estabelecer uma PPH para 5G. Uma PPH para 5G, nesse momento agora, talvez fosse algo extremamente importante e que daria uma mensagem muito positiva para todo o mercado, para todo investidor, para todos os entes que estão, as empresas que estão pensando a partir do 5G, trazer essas inovações para o país. Então, acho que, assim, da maneira como foi feito, acho que o único PPH que foi feito no Brasil foi para óleo e gás. Pode ser que eu esteja enganado, talvez tenha outros que tenham sido feitos, mas eu acho que, mesmo que tenha sido outros que tenham sido feitos, talvez uma para 5G fosse interessante. Né? Então, para quem não está acostumado, isso é uma ferramenta que o Brasil tem para estabelecer um caminho mais rápido para patentes, né? Para granted patentes. Né? Então, essa seria uma sugestão que eu gostaria de comentar e de fazer aqui, se eu fizer sentido, talvez a gente possa até trabalhar e ajudar nesse processo. Acho que uma PPH para 5G, nesse momento agora, que tudo é 5G, eu trabalhei muito para o 5G acontecer aqui nesse país, não para a invenção da tecnologia, isso tem meus colegas lá de San Diego e dos outros países que fizeram isso, mas para trazer o 5G aqui para o país, eu acho que eu tenho uma participação muito grande como Qualcomm, né, junto aqui à Anatel, junto ao Ministério das Comunicações, os outros ministérios, né, nesse trabalho aí, já que exaustivo de vários anos, para que a gente tenha o 5G implementado aqui. Então, acho que, do ponto de vista de patentes, eu acho que uma PPH de 5G seria extremamente importante e interessante se pensar nesse momento. Eu não tenho muito mais para falar, eu acho que eu já extrapolei aqui o meu tempo e estou aqui à disposição, se for o caso. Se você tiver a oportunidade, Natália, de comentar isso, depois eu acho que seria interessante. Obrigado. Francisco, muito obrigado. Você levantou as questões assim, bem interessantes. Eu só vou pedir à Natália que segure um pouco as respostas, porque como a gente já está bem adiantado no tempo, eu acho que todos nós também queremos ter a oportunidade de ouvir agora o nosso último palestrante, né, que ficou por último, mas não menos importante, que é o senhor David Capus, que ele atualmente é sócio do escritório Cravath, Swaine & Moore, e de 2009 a 2013 ele atuou como subsecretário de Comércio e diretor do USPTO. Nessa função, ele assessorou o presidente, o secretário de Comércio e Administração em questões de política de propriedade intelectual. E antes de liderar o USPTO, Mr. David Capus ocupou vários cargos executivos no departamento jurídico da IBM. Então, por favor, David, fique à vontade para nos trazer esse encerramento do nosso bate-papo de hoje com a sua perspectiva global sobre tudo que foi dito hoje sobre o sistema de propriedade intelectual e o 5G e o fortalecimento desse sistema no Brasil. Muito obrigado, seja bem-vindo. Yes, well, thank you, Ron. Just before I start, let me ask, because I want to make sure that I stay within our required time. When is our panel supposed to end? We're supposed to end now at 4 a.m. real time, but you take your time. It's okay, because 5G is a very controversial, not controversial, but a topic that people like to discuss. So we have a few minutes later, to discuss it. Okay. So would like to hear about it. Okay, well, thank you, Ron. I'll be very brief. Let me start actually by just seconding Francisco's idea of a PPH, a patent prosecution highway, applying to 5G. I think that's actually a terrific idea. I wish I would have thought of it. So congratulations, Francisco. I hope that our two patent offices, the Brazilian Patent Office and the USPTO, can pursue that together. I was the director of the USPTO when we first worked with the Brazilian Patent Office
now more than 10 years ago, I want to say around 12 years ago, on establishing the first PPH in Brazil. And I love the idea of having a PPH for 5G. So that is absolutely a great idea. One other thing I will mention, just reflecting on the comments that others have made, is first of all, the comments about the government of Brazil and the econ ministry work were very good comments. And I second those and want to congratulate the Ministry of Economy on its great work. I was just so pleased to hear all of that. There was a report done, a study by a Stanford University scholar named Steve Haber a few years ago, in which he surveyed the intellectual property systems of many countries. And what he found was that in all of recorded human history, right, there is not a single instance of a country that was a successful innovator that had a weak intellectual property system. And there was also not a single instance of a country that had a weak intellectual property system and was successful in innovation. So what that is to say is that any country, with Brazil, the US, any country that wants to be successful in innovation must have, if history teaches us anything, it must have a strong and vibrant intellectual property system. And so I congratulate this conference and your efforts at catalyzing that system in Brazil and using 5G, given what Bob Giles explained, right, using 5G as a catalyzing agent. Because if there was any place that you would focus on building a strong and vibrant intellectual property system for Brazil right now, 5G would be the great example. And so I think this panel has been very good at bringing that point out, the importance of intellectual property to 5G and the opportunity for Brazil in leapfrogging to become a strong contributor to 5G, a strong contributor to innovation, and reaping the rewards of that. Really good discussion for the panel. And then the other thing that I wanted to comment on, which was another great set of comments, I think Icaro may have made this point, existing valuation methodologies for intellectual property contributed to standards are indeed very much flawed. The existing methodologies tend to focus on patent counts and quantities of patents self-declared by the contributors themselves. And I actually finished a report, which is going to be published soon, that measured the data for 3G versus 4G and 5G, and found that those existing approaches for determining patent value as contributed to standards are absolutely flawed. So to Icaro and others who've commented on that, you are absolutely correct. My own data shows that. We're desperately in need of new valuation methodologies. And the reality is, it's just much harder to accurately value the contribution of patents than to simply do it by techniques that are not at all accurate, in fact, or near random, like patent counts and quantities of patents. So those are just some comments that come to mind in reflecting on what the great speakers here have mentioned. I'll just end, again, I'm cognizant of the time we're on and don't want to extend folks. I'll just end by saying, again, I am really pleased to participate, have loved listening to all the great speakers here, learning from them, and encouraged at the opportunity that Brazil has to become a real player in 5G through a PPH dedicated to 5G and championing of intellectual property and government support and endorsement. Those are all great steps. So please keep going with it. And thanks again, Ron, for including me in this panel. Thank you, David. It was our pleasure. I guess you're muted, Juan. Juan, you're muted, I think.
Tá no mudo, Juan. Tá ouvindo? Alô? Agora sim. Foi? Tá bom. Então, pessoal, eu gostaria de dizer que, infelizmente, nós tivemos um tempo muito curto, né, para a qualidade dos palestrantes que nós tivemos hoje, que nós tivemos aqui uma discussão em altíssimo nível e, infelizmente, o tempo, eu acho que não foi o suficiente para todos debatermos do jeito que nós gostaríamos, né? Porque nós tivemos... ainda não temos nenhuma questão da audiência, mas nós temos questões a serem respondidas, feitas pelos próprios debatedores. Então, eu gostaria, primeiramente, Natália, que você pudesse responder às perguntas feitas pelo Francisco e, posteriormente, também o Ícaro, se quiser ficar à vontade para responder também o que o Francisco perguntou a ele. E, enquanto isso, eu gostaria de pedir que, caso vocês tenham mais alguma pergunta, quem estiver nos assistindo, que nos encaminhe pelo chat, porque nós, infelizmente, vamos ter que caminhar agora para o encerramento em breve desse painel de hoje, tá? Natália, pode ficar à vontade, então, para fazer suas considerações. Juan, fica à vontade para me cortar, porque são muitas perguntas e nem todas simples. Tá bom. I'll start with PPH, and I'll speak in English, maybe to facilitate for David Capel, so he can also contribute, and maybe Bob. So at least for PPH, I'll speak in English. It would be actually a great idea, yes, there's no problem. The only thing that I believe we don't have any restrictions, sectorial restrictions for the PPH. So we have PPH with several countries. They have no sectorial limitations anymore since the last negotiation, I believe 1 or 2 years ago. So any patent from any country with whom we have agreement for PPH, and that includes US, China, Japan, I can mention a lot of other countries that I just forgot now, but I mean, Europe and all the others that we have agreements, and that's all the agreements are there in the website of the INPI. 5G technologies can apply for it. And the best thing about PPH is the priority exam in Brazil. And that's what adds value for the PPH here in Brazil. Because then you have a different and a more accelerated exam in terms of the line to wait. So it's priority. PPH enters in the priority exams in INPI. So I would build on your idea and I will dare here to give you another idea that my boss have no idea about it, and perhaps Presidente Furtado will like it or not, we'll see. But instead of a PPH 5G, like we have priority exams for green technology, why not have priority exams for 5G technologies? And that would mean priority for any country in the patents that are involved with 5G technology. That's not easy to determine, but we already have in INPI a very good team of specialists that are conducting the studies on 5G patents. So they already have a lot of the work done to comprehend what would be 5G patents. And I'm sure President Furtado would like the idea. I'm not sure, and now I'm talking about as Natalia, not of course as government, because we have several limitations in terms of operation and also judicial questions that need and should be analyzed before. But that I would say that could be analyzed, that idea, instead of a PPH, because we already have PPH open. We already have PPH open. The only thing that it's not open is the number of applications, because INPI has a limitation on that. But the thing is, if the department of the INPI has the capacity to operate a priority on 5G, that will be feasible.
the great question is, the department has that capacity? I don't know, because telecommunications and all these sectors on ANPI are very heavily, they have to operate in the maximum productivity. So that could be not possible. That not, I don't know, you see? But anyway, we don't have anything contrary to that. It's just a technical operational capacity that needs to be evaluated. And I'll pass on this idea. I can pass on the idea of PPH, but I would add on the idea of priority instead. Yeah, Natalia, Avogadro, bravo. Bravo. Okay. If I may, I will just switch to Portuguese now, because then I can speak of other issues that the public may understand better in Portuguese. Sorry, David and Bob. Agora sobre o backlog, Francisco. Temos total consciência, participamos aí, de certa maneira, lá no início da construção desse projeto, sabemos o sucesso e o engajamento de todos os examinadores que estão determinados e focados nisso, é parte da estratégia, e como tu bem mencionou, também mencionaste, tem a questão da continuidade dos esforços, né? E aí que entra também o Ministério da Economia, porque não somos o operacional e os executores, mas temos que estar muito cientes de que é um esforço contínuo, né? Então, já acabamos com mais de 60% do backlog, graças ao trabalho do INPI. Vamos acabar com 80% até o final do ano, e depois, né? Temos também segunda instância, temos várias coisas que precisam ter continuidade e que demandam recurso. Então, estamos conscientes, vamos trabalhar, temos metas na estratégia sobre isso, né? Não vamos abandonar a causa assim que acabar esse projeto. Pelo contrário, vamos empreender esforços para ter uma continuidade nesse esforço, justamente para o artigo 40, que foi eliminado pelo STF, ser inócuo. E nessa linha sobre a questão financeira do INPI, como área finalística de propriedade intelectual, nós, da subsecretaria, não nos posicionamos sobre a questão administrativa em si, de gestão orçamentária e tudo mais, tá? Mas como área técnica, que tem consciência da importância da reaplicação, reinvestimento dos recursos do INPI, não somos contrários de forma alguma a esses PLs que estão correndo, né? E só não somos instados a nos manifestar como área finalística, né? São outras áreas que se manifestam, mais administrativas. Porém, o PL 143, por exemplo, não vemos problema nenhum. Só que, claro, como você mesmo mencionou, contingenciamento, várias outras agências reguladoras e órgãos vão querer também, né? Então, a nós, como área finalística, cabe sempre o papel de enfatizar, sempre que possível, a prioridade e a importância da propriedade intelectual, para que, no momento que seja possível, ela seja priorizada em relação a outras áreas, né? Mas, enfim, propriedade intelectual concorre com saúde, concorre com educação, concorre com várias outras áreas. Então, cabe a nós, o nosso papel aqui é justamente argumentar a importância da API para o futuro do Brasil e para a inovação. E a gente tem feito isso o máximo possível, tanto fundamentamos a participação do ministro Guedes e ficamos muito felizes de ele ter participado, porque é uma manifestação de que ele realmente entendeu, né, o nosso argumento de que ele precisa se analisar, e isso manifesta a importância que ele deu para o tema. Acho que isso é muito importante, o próprio Dr. Luiz Montauri mencionou isso no início desse evento, então achamos muito positivo. Temos algumas sugestões alternativas a essas questões de autonomia financeira, tá? Alguns outros tipos de taxa, não somos contrários a essa questão do contingenciamento, inclusive acho que isso é até juridicamente, legislativamente mais fácil, temos aí pareceres positivos no Congresso, né? Então, como área finalística, não vamos lá fazer pressão ou lobby, mas sabemos da importância e não somos contrários. Não vamos fazer lobby contra, obviamente não. E
que mais que eu estou esquecendo aqui? Então, essa questão do leilão, sabemos da importância de segurança jurídica, isso é algo que a gente preza muito e quer sempre tentar trazer. A estratégia nacional como um todo tem isso como core. Então, são duas questões, são governança, integração e segurança jurídica. Porque não adianta também só o Poder Executivo ter ciência disso e trabalhar. Todos os poderes têm que trabalhar juntos. Por isso tem também previsão de bastante ação técnica e articulação com outros poderes, o judiciário, o legislativo, todos, como o próprio Congresso também promove, né, para que todos estejam ali na mesma página. E a ideia também da estratégia, agora só para finalizar, não é a gente fazer sempre só um programa de PI, ou só uma ação de PI. A ideia é que a gente distribua, insira, capilarize PI por todos os programas, porque PI é importante para muitas coisas. Então, não vai ter só um programa de PI, isso pode ter para disseminação, para capacitação, mas dentro do governo a ideia é inserir PI em várias práticas governamentais. Então, um dos pontos que são prioritários é, por exemplo, inserir propriedade intelectual em todos os programas do Ministério da Ciência e Tecnologia, de alguma forma, seja como requisito de um edital, seja como parte de um programa de capacitação das empresas que vão ser inovadoras e vão receber algum recurso para inovar, elas precisam ter ciência da PI, e todo esse tipo de iniciativa. Por exemplo, na Câmara 4.0, a gente quer inserir PI onde for possível, seja nos estudos, seja numa fase, né, de operação de algum programa, projeto que vai promover a indústria 4.0. Então, a ideia é justamente essa. Não é ter um foco em PI. É PI ser a ferramenta para todos os outros programas que existem, né? Que acho que esse é o verdadeiro papel de PI. É ferramenta para inovação, é estímulo, né? E é a base para comercialização e até para determinação de patentes essenciais e tudo mais. Então, acho que esse é o grande papel da estratégia, é disseminar e capilarizar a PI em tudo que já existe. Não sei se eu consegui esgotar, é muita coisa. Eu ia falar exatamente isso agora. Então, infelizmente, acabou. nosso prazo está apertado, né, Natália? Mas foi bom, você conseguiu passar bastante coisa para a gente. Ainda não acredito que não tenha respondido a todas as perguntas que foram feitas, mas, infelizmente, tanto essas perguntas quanto as que foram feitas ao Ícaro vão ter que ficar para um segundo momento, infelizmente, por essa questão da limitação de tempo. Como eu disse antes, hoje nós tivemos palestrantes incríveis e acabou que o tempo foi curto para tanto conteúdo, né, sendo compartilhado. Então, fica aí até a sugestão para a BPI, para uma próxima oportunidade, voltarmos desse tema, porque eu acredito que ainda tem muito a ser dito sobre 5G e o sistema de inovação no Brasil. E para finalizar, Robert, given that you were the first one to speak, would you like to make a final statement? Robert? Sorry, I missed the beginning. Sure, I would actually just like to, commend, the government of Brazil for all the efforts that have taken place over the past few years to try to get a handle on the IP situation in the country. As Qualcomm is one of the largest users of the patent system there in Brazil, and we definitely appreciate all the efforts that have gone into trying to minimize the backlog and to address some of the very pressing issues in the patent field. And it's great to see that the momentum is continuing, that people are really putting fantastic amounts of effort and thought into how to structure the IP system in Brazil, and it's very good to see. So I just commend the efforts and look forward to participating in the future discussions. Thank you, Bob. Pessoal, então, bom, é isso. Mais uma vez, desculpa pelo
avanço da hora e desculpe pelas perguntas que, infelizmente, terão que ficar sem respostas, mas eu tenho certeza que nós voltaremos a nos encontrar no futuro próximo, debatendo um pouco mais sobre 5G, onde eu espero que todos nós tenhamos mais tempo de sanar todas as dúvidas possíveis. E nós encerramos por aqui. Mais uma vez, obrigado a presença de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado.